começou a preparação, o Cruzeiro se reapresentou nesta terça na Toca da Raposa 2, fez um trabalho físico e também com bola, e o técnico Paulo Pessolano, ele tem ainda mais 4 dias para montar a melhor formação, o melhor esquema, quais serão os 11 titulares neste clássico, podendo ter uma baixa e vai ter também reforços. Isso porque Vitor Leque e Sidney estão treinando normalmente com bola já há mais de uma semana, agora a baixa deve ficar por conta do meia Giovani. Pelo menos ele não foi a campo nesta terça-feira. O Giovani não treina desde o duelo contra o Sergipe, quando ele saiu no segundo tempo, logo após dar uma assistência para o gol do Edu. Ele fez o cruzamento, estava na ponta esquerda e deu o passe para o Edu marcar o gol e abrir o placar contra o Sergipe. Foi no primeiro tempo o lance. Ele passou por exame, o exame não apontou nenhuma lesão importante, mas como ainda mantém o quadro de dor, ele depende desta evolução para voltar aos treinos na Toca. Hoje já ficou fora. O Cruzeiro, depois do duelo contra o Sergipe, teve o treino no dia seguinte, ainda em Aracaju, treinou sexta e sábado e voltou hoje. E nenhum desses dias o Giovani apareceu no campo, então por isso passa a ser dúvida para o compromisso de domingo. Se não atuar, aí vamos ver qual será a ideia do Paulo Pessolano, se ele mantém o Vagninho e se ele coloca, quem sabe, o garoto Vitor Roque atuando pela beirada neste jogo. Mas como eu disse, ainda tem muito tempo para ele preparar a melhor formação que vai jogar este grande clássico. Sobre o zagueiro Maicon, que treinou normalmente nesta terça-feira com o elenco na Toca da Raposa 2, mas volto a afirmar, a permanência é cada vez mais difícil na Toca da Raposa 2. E hoje uma informação até do meu colega, o grande Vene Casagrande, ele informou que o Bustos, técnico que foi contratado, já deu aval lá no Santos para contratar o zagueiro Maicon. A proposta que foi feita de readequação não agradou tanto assim o staff do jogador e o Santos, como tem um interesse, deve pagar um salário bem maior do que esse oferecido pelo Cruzeiro dentro desta readequação. O Cruzeiro tem esta política agora de salário e não vai passar deste limite. Essa política tem que valer para todos, então esse é o entendimento e por isso a permanência do Maicon vai ficando cada vez mais difícil. O jogador deve treinar ainda nos próximos dias, mas também não vai ficar arrastando uma situação, já que o caminho, repito, está mais para uma saída e para uma ida para o Santos do que para uma permanência na Toca da Raposa 2. Eu falei sobre Ronaldo pedir mais um voto de confiança, é que ontem na live dele o Ronaldo comentou sobre a venda do Thiago. E ele até concordou com as pessoas que estavam se manifestando, dizendo que poderia ter valido mais grana o Thiago, mas que pelo momento também, e que é uma proposta boa para o jogador. Ele até disse, não se esqueçam disso, tem a parte do jogador também. E claro, isso mostra que a dificuldade financeira do Cruzeiro ela vai continuar por um período. Não é porque o Ronaldo comprou com essa garantia de fazer um investimento de 400 milhões pelos próximos 5 anos, mas é que tem muita dívida e algumas dívidas não tem como colocar dentro daquele pacote que permite a lei de clube-empresa para um pagamento ao longo dos anos, as dívidas da associação. Tem dívidas que geram impacto no campo, por exemplo, a de Transferban, que o Ronaldo pagou de mais de 23 milhões. Então, essas dívidas preocupam e vão seguir preocupando, e o Cruzeiro, o que ele puder gerar de nova receita, claro que para tudo tem um limite. Às vezes você acaba escolhendo uma determinada situação, entre esse e aquele, você faz a opção por vender esse. Entre isso e aquilo, você faz a opção por isso, para reduzir uma folha salarial. Então, tudo isso é colocado no papel. E o Ronaldo, ele disse mais ou menos o seguinte, que está fazendo tudo para o Cruzeiro voltar à elite do futebol brasileiro. Aí ele falou, confia, ele usou essa palavra, que as coisas vão dar certo, é um caminho árduo, é um caminho difícil. O Ronaldo chega quinta-feira a Belo Horizonte para acompanhar todo o processo, tem muita coisa ainda para ser analisada, todas as dívidas, aquele pente fino que está sendo passado até que ele assine a compra em definitivo. Então, volto a comentar isso aqui, não é porque ele pagou o Transferban, que os salários estão em dia, que o Cruzeiro avançou na Copa do Brasil, que tem um time já melhor do que nos últimos anos, que está tudo certo. Nada disso, tem muita coisa ainda para acontecer, a dificuldade vai ser enorme para tirar o Cruzeiro de tudo que aconteceu de ruim nos últimos anos,
e colocar de novo esse gigante nos trilhos. Para a gente fechar sobre a Copa do Brasil, é bem provável que o Cruzeiro enfrente o Tum-Tum do Maranhão na próxima semana já. Isso porque a CBF reservou 2 semanas para os jogos da segunda fase. Então quem atuou na primeira semana, joga na semana que vem. Quem está atuando nesta semana, joga na outra. As semanas são as dos dias 9 e 10 de março, 16 e 17. Então o Cruzeiro deve enfrentar o Tum-Tum ou no dia 9, na quarta, ou no dia 10, na quinta-feira. E são 2 possibilidades. O Tum-Tum, claro, quer jogar na sua cidade, no seu estádio. O regulamento diz que a capacidade de público ela não tem limite nesta primeira fase e nem na segunda fase, mas o que determina é a condição para a TV, para a transmissão. E isso poderia levar o jogo para outra praça, para São Luís, Estádio Castelão, onde o Cruzeiro enfrentou o Sampaio Corrêa. Então a CBF volta de recesso na quinta-feira e define ou na quinta ou na sexta quando e onde será este jogo. Mas a probabilidade é que seja realmente na semana que vem. Aí vamos aguardar o local para o Cruzeiro até definir a logística desse jogo importantíssimo, que, repito, deve vir logo na sequência do clássico contra o Atlético. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima!